Boa noite a todos e todas. Meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Saúdo a divina presença na existência de cada um e cada uma de vocês. Minha irmã Lúcia, salve tua força e Caboquinho Adlen, saravá tuas bandas. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha e em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. O que, caboclo? Salve tua força, Caboquinho Adlen. Mora no meu coração. Viva! Minha irmã Leila, salve tua força. Leonardo, viva! Meu irmão Leonardo. Olha, tá, é o seguinte. Eu tô aqui, de vez em quando eu colo aqui o tamanho da testa, eu colo aqui o rosto aqui na tela do celular para poder ler e para poder ver quem tá chegando. Então, deixando claro, se alguém mandar alguma mensagem e passar batida é porque eu não consigo ler, tá certo? Mas de antemão, saúdo a divina presença na existência de cada um e cada uma de vocês. Salve a Jurema Santa e Sagrada, salve a Jurema Santa e Sagrada, salve a Jurema Santa e Sagrada que movimenta a nossa vida, que dá firmeza às nossas pisadas, nossos passos, que faz o que presta permanecer e o que não presta ficar prestando, para a honra e glória de Deus. Então é o seguinte, estava conversando com Sidma e aí ela sugeriu que nós organizássemos um estudo sobre Exu. Salve Ticura, saravá tuas bandas. E aí eu estava conversando com Sidma e ela sugeriu que nós realizássemos um estudo sobre Exu e Pombogira. E esse estudo iremos realizar na quinta-feira através de um trabalho via Google Meet. Tá, mas de antemão, antes da realização desse trabalho via Meet, senti no coração de organizar uma live para falar sobre Exu e Catimbó. Tá, mas por que falar sobre Exu e Catimbó? Porque eu sou catimbozeiro, com a graça de Deus, tenho um mínimo de propriedade e conhecimento no assunto, e sei que muitas famílias de Catimbó Jurema têm Exu, cultuam Exu. Eu sou um membro de uma dessas famílias, eu também cultuo Exu. Grande amigo, grande irmão, grande força universal, Exu. Que muita gente equivocadamente relaciona diretamente ao mal, não procede. Pelo menos no meu conjunto, na minha estrutura de fé e na estrutura de fé de muita gente. Não procede. Tá, mas vou aos pouquinhos aqui, porque eu estava lendo e vim organizar participar dessa live com vocês aqui na pegada do estudo, com a graça de Deus. Tem uma coisa que eu não paro de fazer, que é estudar. É muito bom, e a Jurema gosta quando a gente estuda. Então é o seguinte, falar sobre Exu e Catimbó, justamente essa relação sobre Exu e Catimbó, tá? Salve tua força, meu irmão Rafael. Justamente essa relação entre Exu e Catimbó. O que é Catimbó, o que é Exu? O que é Exu de acordo com a perspectiva do candomblé, dos candomblecistas? O que é Exu de acordo, quem é Exu de acordo com a perspectiva dos umbandistas? E na Jurema? E o Exu de Jurema? Como é que o Exu chegou na Jurema? Então estamos aí dialogando, vamos dialogar sobre isso. Tá? Vamos aprofundar um pouco lá no estudo da quinta-feira. Salve tua força, minha irmã Tatiane. Vamos aprofundar no estudo da quinta. Lembrando que cada família tem a sua forma de se relacionar, de dialogar com Exu
dialogar com Pombogira, dialogar com os guardiões esquerdeiros. Cada família, assim como cada indivíduo de Umbanda, de Jurema, de Quimbanda, de Candomblé, tem a sua verdade que merece respeito. E o que eu lhes apresento como minha verdade, nada mais é que minha verdade. Tá? Pode ser que a minha verdade em um ponto ou em vários pontos convirja com a tua verdade. Tá? Mas a minha visão sobre a realidade, a minha verdade, não é absoluta, é relativa. Tá? Então o que eu falo para vocês sobre Exu, assim como o que eu falo para vocês sobre o Catimbó, nada mais é do que minha visão pessoal, minha estrutura de fé, o modo como eu organizo o culto, o modo como eu cultuo, o modo como eu reverencio Exu, tá? Nada mais é que isso. Não tenho palavras que possam ser consideradas verdades absolutas, tá? No máximo, aprendi com os que me antecederam. Aprendi com minha madrinha de Umbanda, com minha mãe de Jurema, aprendi com minha família juremeira e assim eu faço até hoje. Então, vamos lá. O tema de nossa live é Exu e Catimbó. Lembrando que quem sentir no coração de participar do estudo da quinta-feira sobre Exu, Pombogira, no universo juremeiro, tá? É só entrar em contato comigo ou com minha esposa, com a graça de Deus, Sidma. Fala com Sidma ou comigo. Tá? E aí realizamos as inscrições. Então é o seguinte, vamos começar por Catimbó, trocar uma ideia sobre o Catimbó. Já falei um tanto sobre Catimbó em outras lives. Lá no canal Arqueologia do Sagrado tem diversos estudos sobre Catimbó, mas sempre vale a pena trocar mais uma ideia. Então, quando nós falamos sobre Catimbó, sobre Jurema, pelo menos quando eu estou dialogando com vocês sobre Catimbó, eu acho importantíssimo que nós comecemos pela definição do termo, porque a definição do termo está ligada à origem do nome. Certo? Então, Catimbó. De onde provém essa palavra? A palavra Catimbó provém do tupi antigo. É um termo de origem tupi. Certo? Então, a palavra em sua pronúncia original é Caatimbor. Caatimbor. Quanto mais eu pesquiso sobre Catimbó, mais informações eu vou coletando sobre os significados e a funcionalidade deste termo. As pronúncias Catimbau, Catimbó, Caatimbó, Caatimbor seria o termo mais antigo. A não ser que nós consigamos alcançar um tupi mais antigo do que esse que é considerado antigo. E a palavra pode ser um pouco distinta, mas em linhas gerais o termo mais antigo encontrado é Caatimbor. E o que é que significa? Caá significa mato. Timbor significa fumaça. Então, Caatimbor é fumaça de mato. Se nós formos procurar no Guarani, nós vamos encontrar Caá como erva e Timbor como vapor. Então, Caatimbor também é vapor de erva. Nós podemos dizer que Catimbó é a fumaçada que o mestre de Jurema, o caboclo juremeiro, manda para desmanchar um mal, para curar uma pessoa. Catimbó é fumaça de mato. Não é uma outra fumaça. Não é fumaça de couro de animal. Não é fumaça enfim, Catimbó é fumaça de mato. Os jesuítas e demais cristãos catequistas, quando chegaram ao Brasil durante o período colonial, parece que estranharam, não entenderam bem como é que o pajé fazia para curar um doente com fumaça de mato. E aí atribuíram a essa expressão, Catimbó, o significado de feitiçaria. E a coisa foi acontecendo. E foram condenando os catimbós. Tá? Foram diabolizando, tratando como uma coisa espúria, como uma coisa ruim, como uma coisa maligna. A mesma coisa fizeram com a Jurema, a mesma coisa fizeram com o uso ritualístico do maracá. Enfim, aquilo que não convergia com o objetivo
da colonização, com o objetivo do catequista, que trabalhava ali, ó, geralmente lado a lado da coroa portuguesa. Tá? Aquilo que não convergia com o interesse da coroa e da igreja foi diabolizado, e assim o nosso catimbó foi diabolizado. Tá? Mas nós podemos encontrar, além desses significados que apontam para o sentido original da palavra, fumaça de mato, vapor de Eva, nós podemos atrelar a esses significados o termo defumação. Todas as religiões, pelo menos as grandes religiões conhecidas, possuem em algum momento de sua estrutura um rito em que a defumação se faz presente. Na Igreja Católica, às vezes, o sacerdote defuma. Já vi defumação em igreja protestante. Tá? Existe defumação em ritos de origem judaica. Existe defumação em tradições, em linhagens de origem budista. Tá? Então as pessoas estão colocando resinas, vegetais, que liberam com a fumaça olores, aromas e propiciam a depuração, a purificação dos ambientes. Por que só o índio, quando dá uma fumaçada, ou o mestre de catimbó, quando dá uma fumaçada, é considerado como um praticante de malefício mágico? É preconceito? É lógico. Deixa eu ver o que minha irmã Lúcia colocou aqui. Salve tua força, minha irmã Lúcia. Estamos aprendendo uns com os outros, para a honra e glória de Deus. Então, defumação. E nós temos tipos de defumação, resinas ou folhas ou flores específicas em um braseiro ou em água quente, né? O vapor é inalado para desobstruir as vias respiratórias de um doente, tá? Abrir caminho nas fossas nasais. Então, catimbó. Não é outra coisa não. Tá? É magia medicinal. Palavra que aterroriza quando você fala em magia. Tem cara que diz, não, isso é um termo arcaico, é um termo que ninguém usa mais, é uma coisa ridícula. Que nada. Fazemos magia o tempo todo. O tempo todo. Se você tem a predisposição de ficar 10 minutos por dia pensando mal a respeito de alguém, você está mandando uma força psíquica para derrubar um. Você está praticando baixa magia. E fica condenando o catimbozeiro que pratica boa magia. Se posso defumar minha casa por conta própria, vamos conversar sobre isso em outra ocasião, viu, minha irmã? Salve sua força. Se você, resumindo, se você tiver a técnica para defumar por conta própria, pode defumar, não tem problema. Se você souber mesmo ali o passo a passo, não tem problema. Rosicleide, minha irmã, salve tua força. Então vejam bem, resumindo aqui a história, resumindo esse primeiro ponto, tá? Catimbó é fumaça de mato, é vapor de Eva, é defumação, tá? Mas também é um termo utilizado para nomear uma religião de matriz indígena. Religião esta que também é chamada de Jurema, Jurema Sagrada, Catimbó Jurema, Jurema Catimbó, culto aos senhores mestres. Tá? Como na Jurema, uma das coisas que se realiza com frequência é a defumação ritualística, a defumação cerimonial, a defumação evocatória, a defumação mágica. Tá? Então, os termos tornaram-se sinônimos. Jurema e catimbó. Embora em alguns lugares o termo catimbó, por efeito colonial, por efeito de deturpação colonial, não seja bem aceito entre os juremeiros, tá? Outro possível significado, segundo Luiz da Câmara Cascudo, para a palavra catimbó é cachimbo. Catimbó seria cachimbo, já em um tupi-guarani mais moderno, né? Há quem discorde, mas segundo Luiz da Câmara Cascudo, um dos significados é cachimbo. Tá aí catimbó no senso comum para as pessoas que infelizmente não estudam, ou por não ter oportunidade de estudar, ou porque não gostam de estudar, porque ficam repetindo o que as pessoas falam. Para muita gente que não conhece, catimbó é malefício, é uma ruindade que se faz com alguém, é uma maldade, uma prática de baixa magia feita para matar, para separar, para aleijar, enfim. Mas eu vou dizendo aqui, tem gente que pratica achando que é isso mesmo, viu? Vou fazer um catimbó para você, bota para quebrar no cara.
E aí vem outro cara e diz, eu vou fazer um catimbó para desmanchar o catimbó que você fez. Como é que pode uma coisa dessa? Mas vamos avançando. Então, vejam bem. As tradições indígenas, não apenas as tradições originárias do Nordeste brasileiro, mas as tradições indígenas de todo o continente americano, foram marcadas por práticas distintas e práticas semelhantes, análogas. Uma das práticas que está presente em centenas de nações do continente americano é a defumação, é o catimbó. Tá? Então, quando nós utilizamos a palavra catimbó, nós tanto nos referimos à prática defumatória, à prática da fumaçada, como nós nos referimos ao rito em si. E no caso do juremeiro, catimbó é um dos nomes que recebe o culto a Jurema. Então eu sou juremeiro, eu sou catimbozeiro. Todo juremeiro é catimbozeiro. Se trabalha com fumaça, a defumação ritualística medicinal está intimamente ligada ao culto a Jurema. Tá? Então vamos assumir politicamente nossa posição sem medo dos frutos coloniais que tentaram enforcar, não apenas tentaram destruir, não apenas os corpos, mas as almas dos nossos antepassados. Né? Vamos valorizar esse negócio aí. Tá na hora. Vamos embora, sem medo de ser feliz. Tá? Então vejam bem, dentro do universo do conjunto de crenças e práticas, dos elementos culturais dos nossos ancestrais indígenas, não era apenas o catimbó que se fazia presente. Havia um culto, de fato, a diversas divindades e a entes espirituais provenientes da floresta. Forças da natureza eram cultuadas, e essas forças eram evocadas através da fumaça, muitas vezes. Tá? Rolox Barô deixa claro que sem o tabaco, os Tarariú não conseguiam evocar os espíritos. E aí já vamos mergulhando no universo mágico, espiritual, cultural dos nossos antepassados e vamos aos pouquinhos, porque é muita coisa nessa história. Então, dentre o conjunto de divindades e entidades espirituais cultuadas por nossos ancestrais indígenas, tanto do litoral quanto do sertão, no caso do norte rio-grandense, do antigo norte rio-grandense, organizado em nações indígenas, no litoral o povo tupi, nos sertões o povo tapuia, aqui no território do Rio Grande do Norte nós temos no litoral os potiguara, que é uma nação, uma etnia do tronco linguístico-cultural tupi, e temos nos sertões os descendentes dos Tarariú e do Xumimi, atualmente chamados Cariri. Em meio a toda essa diversidade, nós encontrávamos modos semelhantes de evocar os espíritos. Espíritos que geralmente mediunizavam alguns pajés. Os pajés recebiam esses espíritos em seus corpos para interagir com a comunidade. Os pajés evocavam esses espíritos através da fumaça ritualística. Os pajés viajavam ao mundo dos espíritos através do beber jurema. Práticas comuns presentes não apenas nessas 3 nações indígenas, mas em diversas etnias do território brasileiro. E aí nós percebemos, analisando os textos antigos, os textos do século XVI e XVII, que quando os portugueses estavam invadindo o Nordeste, e os índios entravam em conflito com os portugueses, com os invasores, esses índios evocavam espíritos que auxiliassem
a proteção de suas comunidades. Espíritos que auxiliassem na proteção de suas comunidades. Tá? Momento de conflito. Os portugueses invadindo os territórios tradicionais em que os índios viviam há séculos, quiçá há milênios. Os portugueses trazendo não apenas armas de fogo, não apenas soldados montados a cavalo, mas trazendo muitas doenças. Doenças que arrasavam as comunidades indígenas. E aí os índios se organizavam para combater as invasões, para preservar suas tradições, para impedir que a escravidão se alastrasse. E em meio a esse combate, os pajés evocavam entidades espirituais para proteger as aldeias. Evocavam entidades espirituais para fortalecer os guerreiros. Evocavam entidades espirituais para pedir conselhos sobre como agir, sobre como resistir, sobre como combater a colonização. Então nós temos aí, no universo indígena mais antigo, entidades espirituais dispostas a protegerem as aldeias. Temos aí os guardiões das aldeias, os protetores das aldeias. Isso em um momento em que a colonização não havia avançado tanto, momento em que as tradições indígenas, os rituais indígenas, a espiritualidade indígena ainda não havia assimilado tantos elementos oriundos do cristianismo, nem tantos elementos oriundos de qualquer outra tradição, seja judaica, seja africana, seja cristã, seja indiana. Tá, nós temos aí praticamente a tradição indígena pura. Não gosto desse termo, porque no fim das contas tudo se mistura com o passar do tempo, tá? Mas tradição indígena mais original, o mais original e antiga possível. Certo? Vejam bem, não havia no universo indígena Exu, como há na Umbanda atual, a Umbanda é uma religião muito jovem, né? Como há na Quimbanda, como há no Candomblé. Não havia Exu, não havia Orixá. As forças da natureza eram cultuadas de outra forma, com outros nomes. As forças da natureza, forças cósmicas e universais da natureza, recebiam outros nomes e outros ritos. Mas nós não encontrávamos os seres com este nome, com esses nomes. Oxóssi, Xangô, Ogum, Yansan, Exu. Não. Nós encontrávamos Baraquizã, Poditã, Upupiara, Curupira, Caapora, Anhangá. Os guardiões da floresta, os guardiões das aldeias. Salve tua força, meu irmão. Cauê, saravá, tamo junto na jornada, vamos embora com a graça de Deus. E para honra e glória dele. Então vejam bem, em que momento Exu aparece no território brasileiro? Dentro de uma perspectiva esotérica, certo? Obviamente, interpretação minha, ninguém é obrigado a acreditar. Dentro de uma perspectiva esotérica, Exu sempre esteve aqui. O tempo todo, desde que o mundo é mundo, desde antes do mundo ser mundo. E não precisava nem eu conhecê-lo por este nome, Exu. Não precisava nem eu conhecê-la por esta expressão, Pombogira. O guardião é também Exu, com outro nome. Assim como lá na África, o povo iorubá não tinha Curupira, com o nome Curupira. Não tinha Caapora, com o nome Caapora. Nem com o culto que se faz a Caapora ou Curupira. São forças cósmicas universais. Cada povo tem a sua forma de interagir com essas forças, com essas inteligências. Mas as inteligências são as mesmas. Coexistem conosco em planos paralelos que estão acima do nosso porque podem nos acessar
quando sentem de acessar, quando são conjuradas, quando são convocadas, quando rogamos por sua presença, elas vêm. Tá? Não são forças cegas porque raciocinam. Ninguém é obrigado a acreditar. Vamos consultar a lógica dos fatos, tá? Mas enfim, uma entidade chamada Exu, que fosse cultuada como o Exu é cultuado nos dias de hoje, seja na Umbanda, na Quimbanda ou no Candomblé, ou em qualquer outra linha de matriz africana, não existia. Aqui, entre os índios, haviam os guardiões que recebiam culto, que recebiam oferendas. Muito parecido o processo, tá? Mas não idêntico. Certo? Então vejam bem, por que é que eu estou falando isso aqui? Eu estou tentando apresentar para vocês um tema enorme, gigante, vastíssimo. Em alguns poucos minutos, né? Nós já temos aí cerca de 25 minutos de diálogo aqui, tá? E é esse tema que vai ser objeto de nosso estudo na quinta-feira, tá? Para quem sentir de se inscrever no nosso seminário, no nosso estudo da quinta, tá? E vamos lá, Exu, como ele aparece, como ele chega no catimbó, de que modo os índios, os caboclos, através de qual processo assimilaram a presença de Exu, traduziram Exu para a sua realidade e passaram a cultuá-lo. Ou não passaram a cultuá-lo? Por que algumas etnias ainda não cultuam? Por que algumas casas de Catimbó Jurema ainda não cultuam Exu? E aí nós aprendemos na Umbanda que sem Exu não se faz nada, porque ele é o mensageiro, ele é o intermediário entre nós seres humanos e as forças supremas da natureza. Mas como é que sem Exu não se faz nada e uma casa de Catimbó Jurema que não cultua Exu realiza seus trabalhos normalmente? Há décadas. Tradição familiar. Tá? Como é que pode isso? Vamos tentar compreender o que é subjacente, o que está por trás, o que é de fato esotérico, tá? Vou chegar nesse ponto depois. E aí o seguinte, de acordo com o candomblé, obviamente algum candomblecista tem mais autoridade, um candomblecista tem muito mais autoridade para falar sobre o Exu do que eu. Tá? Eu não sou candomblecista, respeito demais, estudo, reverencio, tá? Mas eu sou catimbozeiro. Eu posso ter alguma autoridade para falar sobre o catimbó. Agora, um candomblecista tem muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu. Mas, de acordo com o que eu venho estudando, tá certo? Exu, no candomblé, é uma divindade. É um orixá. Tá? É uma divindade ligada à comunicação e à linguagem. E é um orixá mensageiro que estabelece a conexão entre seres humanos e orixás. Tá? Sem a intermediação de Exu, nós não conseguimos fazer com que o orixá nos ouça. É por isso que esse é um dos motivos pelos quais, antes de buscarmos o contato do orixá, temos que buscar o contato de Exu. Porque ele é quem vai levar o meu pedido, ele é quem vai levar a minha gratidão, a minha palavra ao orixá. E ele é quem vai trazer a resposta. Ele é o intermediário. É que nem uma analogia aqui. O Hermes Trismegistus, o deus Hermes, da tradição grega, que é o mensageiro. Tá? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Uma solicitação. Não. Muito bem. Então, Exu Orixá é uma divindade. É diferente do Exu de Umbanda. E é diferente do Exu de Jurema. O Exu, como ele está presente, pelo menos na Jurema que eu cultuo. A minha forma de cultuar a Jurema. Daqui a pouco eu chego lá. Tá? Então, Exu como mensageiro, Exu como intermediário entre nós e os orixás, tá? Exu como divindade da comunicação e da linguagem.
Exu como guardião dos templos, como guardião das pessoas, como guardião das casas, como guardião das cidades. Mais uma analogia lá, nós temos na Índia as amás, as divindades que tomam conta das vilas, são cultuadas, se manifestam mediunicamente nas pessoas, através das pessoas, né? Mas vamos lá, voltando para Exu. Isso que eu estou falando. Forças análogas, forças cósmicas, são cultuadas em diversos pontos do mundo, com outros nomes e de outras formas. Mas a força é cósmica, é universal e é una. Coexiste conosco, nos acompanha, nos orienta, vem em nosso favor, quando precisamos e a força acha que é justo. Tá? Conhece muito mais do que a gente conhece. Senso de justiça diferente do nosso. Mas esse é outro assunto. Tá certo? Exu está ligado tanto no candomblé como na umbanda, e creio eu na quimbanda. Tá? Exu está ligado aos caminhos. E o seu ponto é a encruzilhada, ele é o dono da encruzilhada. Ele é o dono do ponto, do local em que as forças transitam. De direita para a esquerda, de cima para baixo. E Exu transita. Vai para onde quer. Sobe e desce. É atemporal. Porque foi o primeiro ente gerado por Deus. Toda reverência e respeito a Exu. Está ligado também, de acordo com a perspectiva africana, tá? Dos povos de cultura e língua iorubá. Está ligado também à sexualidade masculina e à fertilidade masculina. O pouquinho que eu sei é por aí. Poderia falar um pouco mais, só que não temos tanto tempo aqui no plano tridimensional. Vamos avançando. Então, vejam bem, o Exu de Umbanda é um tanto distinto, pelo menos o modo como os umbandistas se relacionam com o Exu dentro das tradições das famílias de Umbanda é um modo que muitas vezes não é semelhante à maneira como o candomblessista o faz. Tá? Por quê? Porque para a Sagrada Umbanda, obviamente, existe o Exu Orixá. Tá? Mas Exu na Umbanda é uma falange. É uma corrente espiritual dentro da qual diversos, milhares de espíritos evoluem. Tá? Como assim? Nós temos diversos Exus na linha de Umbanda. Esses Exus são compreendidos, cada um deles, como entes, seres espirituais em níveis distintos de consciência. Consequentemente, alguns são considerados mais evoluídos que outros. Mas todos estão evoluindo. Muitos dos quais evoluem de acordo com a nossa colaboração. Porque supondo que eu seja um médium que tenha em minha corrente mediúnica um Exu com um grau de consciência muito baixo, mas com muita força, supondo que o que eu tenho em minha corrente mediúnica uma entidade desse tipo, um irmão desse tipo, é meu dever orientá-lo a usar sua força para o bem, porque aí eu evoluo e ele também. Tá? Isso é uma concepção umbandista, ninguém é obrigado a acreditar. Tá? Porque tem cara que fala por aí, Exu não sabe o que é isso não, Exu não tem amor no coração, Exu não quer saber. Ele quer vencer, seja como for. Bem, é o ponto de vista do irmão. O meu é esse. Eu cultuo o Exu dessa forma e até agora, graças a Deus, Exu nunca me decepcionou. Laroie Exu, muito obrigado, papai. Vamos lá. Então, o modo como um umbandista se relaciona com Exu é o seguinte: Exu é uma corrente espiritual.
é uma egrégora, é uma falange, composta por milhares de seres espirituais que atuam como Exus, em lugares específicos. Alguns estão na encruzilhada, outros estão na mata, outros estão no cemitério, outros estão na cachoeira, outros estão na pedreira. São todos Exus, todos entes evoluentes do raio de Exu, que se aproximam da força do orixá, certo? E que agem como Exu. Por quê? Porque também são mensageiros, também são protetores, guardiões, certo? Também atuam protegendo templos, protegendo casas, mandando recado, já que são mensageiros, eles mandam recado, com a graça de Deus, tá? Mas um ponto interessante é que os Exus, na linha de Umbanda, atuam nos trabalhos espirituais, mediunicamente ou não, certo? E aí nós temos um ponto de apoio com a Jurema, que eu vou deixar para falar sobre isso aí no seminário da quinta, no estudo da quinta. Tá? Temos um ponto de apoio com a Jurema, e muito possivelmente é nesse momento aí, ó, que o Exu, proveniente da linha de Umbanda, proveniente da linha de Quimbanda, proveniente da Macumba, tá? Porque há uma corrente espiritual que antropologicamente é categorizada Macumba, que nem é Umbanda, nem é Quimbanda, nem é Candomblé, nem é Catimbó, é a Macumba. Pouca gente lembra disso, tá? Mas a Macumba influenciou o Catimbó no Nordeste, a Macumba, o Candomblé também, a Umbanda também, a Quimbanda também, mas a Macumba também. Tá? Então, nesse ponto aí, ó, nesse ponto, tá? O Exu entra na Jurema. Mas qual é o papel do Exu na Jurema? Parei agora a conversa, vou deixar para quinta-feira a gente trocar essa ideia. Certo? Na quinta-feira é o seguinte. Na quinta-feira nós estaremos nos reunindo por volta das 20 horas, 20h30, tá? Se você tem interesse em se inscrever nesse estudo, você pode entrar em contato comigo aqui pelo direct ou com minha esposa, tá? Sidma, através do direct também. E aí você pode fazer inscrição e amanhã estaremos abrindo o grupo do WhatsApp, tá? Você passa o número do WhatsApp ou para mim ou para minha esposa e aí nós te colocamos no grupo. O grupo será aberto amanhã por volta das 16 horas. E quando for na quinta-feira vocês vão receber um link para a gente se reunir através do Google Meet para trocar ideias sobre Exu e sobre o Catimbó, Exu, Pombogira e Catimbó. Tá certo? Na pisada da Jurema, com a graça de Deus e para a honra e glória dele. E aí, para quem quiser se inscrever, mas não tiver como assistir, tá certo? Vamos deixar salvo. E aí passamos o link para vocês, para os que se inscreverem e não puderem assistir no horário, participar do estudo no horário. Tá bom? Muito obrigado, minha irmã. Salve tua força. Cacto da Mata me pergunta, o que é macumba na sua visão? Rapaz, é o seguinte. Macumba, antes de qualquer coisa, é um instrumento musical, de percussão. Antes de qualquer coisa, né? E aí o cara que estava lá, tocando aquilo ali sempre no rito e tal, realizando suas funções, foi chamado macumbeiro e o termo pegou. Certo? Mas existe uma vertente de matriz afro-ameríndia, antiga também, que possui elementos provenientes do candomblé, possui elementos provenientes do catolicismo, tá? Possui elementos provenientes das pagelanças indígenas. E essa vertente é chamada, antropologicamente falando, de macumba. Tá? Lembra o catimbó, lembra a umbanda, lembra a quimbanda, mas não é nem catimbó, nem umbanda, nem quimbanda. É uma outra, uma das várias tradições de matriz afro-ameríndia que surgiram no Brasil no contexto colonial. Atualmente,
quase ninguém mais fala nessa macumba. Mas eu pude perceber em Canguaretama, por exemplo, terreiros de Jurema que tinham uma influência da macumba. Tá? Mas isso é um ponto que eu particularmente gosto de falar assim, não gosto de falar em live. Porque pode ser que dê problema. Problema como? Pode ser que caso eu dialogue abertamente sobre as macumbas que eu assisti em Canguaretama, surjam pessoas levantando o bastião do preconceito. E aí, em momentos mais adequados, eu falo sobre isso. E agradeço pela pergunta. Salve tua força. Bem, então é isso, juventude. Só repassando aqui os pontos aqui de nossa conversa, nós já vamos aí, deixa eu ver, seria a chamada macumba carioca. Rapaz, essa macumba carioca, o Cacto da Mata é uma moça, salve tua força. Eu peço desculpas, viu, porque não consigo ver direitinho aqui, tá? E aí eu fico tentando observar, mas peraí, boa noite, mestre, seria chamada, olha, macumba carioca é uma. A macumba nordestina é parecida com a carioca, mas o lance recebeu influxos culturais e espirituais das etnias indígenas que habitavam o Nordeste. Certo? E foi também um ponto de combate à catequese. A macumba também foi um ponto forte na resistência contra a catequese e a doutrinação, tá, do povo afro-ameríndio habitante do Brasil colonial. Assim como os índios resistiam, né, no culto a Jurema, os padres de um lado espancando os índios e queimando as ocas e tal, e os pajés resistindo ali no culto a Jurema, o macumbeiro também resistiu à colonização, inclusive realizando um combate simbólico. É isso que eu não gosto muito de falar, porque tem cristão que vai ficar chocado, tá? E pode utilizar minha argumentação como elemento de depreciação, não só da macumba antiga, que eu acredito que está se diluindo em outras linhas, né? Mas sobre um elemento que pode ser utilizado para depreciar qualquer tradição de matriz afro-ameríndia. O que não falta é gente que fica te observando para utilizar tuas palavras contra você mesmo. Então temos que ser muito criteriosos quanto a isso, né? Seria o nome da árvore onde eles cultuavam. Minha irmã, pelo menos por aqui, onde a árvore que os nordestinos aqui do estado do Rio Grande do Norte realizavam o culto, no passado o culto era realizado no meio da mata, embaixo de um pé de jurema preta. E aí eu desconheço por aqui, por essa região, uma árvore que tem esse nome, macumba. Entende? Ou que recebesse esse nome, né? Os arquétipos da macumba são os mesmos do catimbó. Rapaz, a questão de arquétipo é o seguinte: quando nós nos deparamos com o diálogo sobre os arquétipos, encontramos arquétipos semelhantes na macumba, no catimbó, na umbanda, na quimbanda, no terecô, no tambor de mina. Porque arquétipo é arquétipo. Do inconsciente coletivo para o superconsciente. São manifestações muito próximas. E não é só aqui nessa região, né? Na Europa, arquétipos universais se manifestam, por exemplo, no xamanismo europeu, no paganismo português, no paganismo italiano. Arquétipo é arquétipo. É fantástico tudo isso, né? Incrível. Como é que um cara lá no Oriente, no Extremo Oriente, pode ter um culto, pode participar de um culto que em sua estrutura essencial, arquetípica, é tão parecido com o nosso catimbó? É incrível uma coisa dessa, rapaz, é genial tudo isso. Maravilhoso, o universo é fantástico. Bem, então, como eu estava falando, caso alguém sinta de se inscrever aí no estudo, tá certo? Entre em contato comigo ou com o Sidman. E amanhã nós estaremos abrindo o grupo. Na quinta-feira nós nos encontramos, com a graça de Deus. Viu? Então, muito obrigado pela presença de todos e todas. Muito obrigado aí por assistirem esta live. Com a graça de Deus, eu vou aproveitar as férias aqui para realizar outros estudos. Vou aproveitar o espaço para dar um toque. O livro do Mago Juremeiro está sendo produzido. Tá? Estou com a corda toda aqui,
com a força que Papai do Céu me dá, e a Jurema também, pesquisando e escrevendo, vibrando para no mês de março estar pronto, tá certo? Me empenhando de verdade. E quero agradecer a todos vocês que contribuem com o meu trabalho, tá? Que confiam no que eu faço, que gostam do que eu escrevo, que acompanham meu canal lá no YouTube, Arqueologia do Sagrado, tá? Que me seguem lá no TikTok, Romulo.Guiraúna, e que acompanham o meu perfil. Tá? Muito obrigado, minha irmã Leila, minha irmã Ticura, meu filho Adlen, os irmãos e irmãs do Sistema Caraíba, Tatiane, Maicon, os demais irmãos e irmãs, viu? Leonardo, salve tua força e vamos embora. Paz e alegria, bom descanso e até breve, se Deus quiser. Saravá, salva a Jurema Sagrada.